Que odiosa série de feitos criminosos, porém, ocasionara tão amarga repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne? Que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinassem com as trevas de uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante? Convém que te inteires do que fiz por aquele tempo, leitor. Transcorriam os primeiros decênios do século XVII, quando renasci nos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos visigodos, que as águas amigas e marulhentas do velho Tejo margeiam qual incansável sentinela. Arrojava-me a outro renascimento nos acantilados proscênios terrestres em busca de possibilidades para o urgente aprendizado que me libertasse o espírito imerso em confusões, o qual deveria aliviar os débitos da consciência perante a incorruptível lei, pois impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, de humildade passiva e regeneradora, de conformidade ante um perjúrio de amor até então indébito nos assentamentos do passado, de devotamento a um instituto da família. Pertencia então a uma antiga família de nobres arruinados, e na ocasião perseguidos por adversidades insuperáveis, tais como rivalidades políticas e religiosas e desavenças com a coroa. A primeira juventude deixou-me ainda analfabeto, bracejando nas árduas tarefas do campo. Apacentava ovelhas, arava a terra qual miserável tributário, repartindo-me em múltiplos afazeres sob o olhar severo de meu pai, rude fidalgo provinciano, a quem desmedido orgulho religioso, inspirado nas ideias da reforma, fizera cair em desgraça no conceito do soberano, suspeitado que fora de infidelidade à fé católica e mantido em vigilância, rigoroso no trato da família como dos servos, qual condestável para os feudos. Os rígidos deveres que me atinham à frente das responsabilidades agrárias, porém, mais ainda atiçava o meu imo a nostalgia singular que desalentava meu caráter, pois no recesso de minha alma tumultuavam ambições vertiginosas, descabidas em um jovem das minhas penosas condições. Sonhava nada menos do que abandonar o campo, insurgir-me contra o despotismo paterno, tornar-me homem culto e útil como os primos residentes em Madrid, alguns deles militares, cobertos de glórias e condecorações, outros formando na poderosa Companhia de Jesus eruditos representantes da Igreja, por mim considerada a única, justa e verdadeira, em desajuste com as opiniões paternas que a repudiavam. Eu invejava essa parentela rica e poderosa, sentindo-me capaz dos mais pesados sacrifícios a fim de atingir posição social idêntica. Certo dia revelei à minha mãe o desejo que com a idade avultava, tornando-me insatisfeito e infeliz. A pobre senhora, que como os filhos e os servos também sofria a opressão do tirano doméstico, aconselhou-me prudentemente, como inspirada pelo céu, a moderação dos anelos pela obediência aos princípios da família por mim encontrados ao nascer, objetando ainda ser minha presença indispensável na casa paterna, visto não poder prescindir o bom andamento da lavoura do experiente concurso do primogênito e seu futuro chefe. Não obstante, dadas as minhas instâncias,
intercedeu junto ao Senhor e Pai no sentido de permitir-me instrução, o que me valeu maus tratos e castigos inconcebíveis num coração paterno. Com a revolta daí consequente, fortaleceu-se o desejo, tornado obsessão irresistível, a qual só com imenso sacrifício era contida por meu gênio impetuoso e rebelde. Recorri ao pároco da circuncisão, a quem sabia ser prestativo e amigo das letras. Narrei-lhe as desventuras que me apoucavam, pondo-o a par do desejo de alfabetizar-me, instruir-me quanto possível. Ele aqueceu com bondade e desprendimento, passando a ensinar-me quanto sabia. E porque se tratasse de homem culto, intelectualmente avantajado, sorvia a longos haustos as lições que caritativamente a mim concedia, demonstrando sempre tanta lucidez e boa vontade que o digno professor mais ainda se esmerava, encantado com as possibilidades intelectuais deparadas no aluno. O meu pedido, porém, e compreendendo com alto espírito de colaboração as razões por mim apresentadas, minha família não foi posta ao corrente de tal acontecimento. Minha frequência à casa paroquial passou a ser interpretada como auxílio à paróquia para o amanho da terra, favor que meu pai não ousava negar, temeroso de represálias e delações. Um dia, depois de muito tempo passado em martirizar a mente à procura de solução para o que considerava eu a minha desventura, surgiu nas cogitações desesperadas das minhas ambições a infeliz ideia de fazer-me sacerdote. Seria, pensei, meio seguro e fácil de chegar aos fins de que me enamorava. Não se tratava certamente de honrosa vocação para os ideais divinos, como não se cogitava de servir às causas do bem e da justiça através de um apostolado eficiente, pois que nas manifestações de religiosidade que a mim e a minha mãe impeliam, não entravam a vera crença em Deus nem o respeito às suas leis. Expus ao pároco, meu antigo mestre, um intento considerado louvável por minhas pretensiosas ambições. E para surpresa minha, no entanto, ele aconselhou-me bondosa e dignamente a evitar cometer o sacrilégio de me prevalecer da sombra santificadora do divino Cordeiro, para servir às paixões pessoais que me inquietavam o coração, entenebrecendo-me o senso, pois percebia muito bem, por ver a descoberto o meu caráter, que nenhuma verdadeira inclinação me induzia ao delicado ministério. O Evangelho do Senhor, meu filho, deverá ser servido com inflamado amor ao bem, renúncias continuadas, durante as quais havemos de muitas vezes morrer para nós mesmos, como para o mundo e suas paixões, com trabalho sempre ativo, incansável, renovador a benefício alheio e para a glória da verdade, e que se destaque por legítima honestidade, espírito de independência e cooperação, sem nenhum personalismo, porquanto o servidor de Jesus deve dar-se incondicionalmente à causa, abstraindo-se das opiniões e vontades próprias, que nenhum valor poderão ter diante dos estatutos e das normas da sua doutrina. É um caminho áspero, semeado de urzes e percalços, de ininterruptos testemunhos,
sobre o qual o peregrino derramará lágrimas e se ferirá continuadamente ao contato de desgostos cruciantes. As flores só mais tarde ele as colherá quando puder apresentar ao excelso senhor da vinha os preciosos talentos confiados ao seu zelo de servo obediente e prestimoso. Quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi ele próprio quem te sentenciou. Fora daí, meu caro filho, apenas servirá ao ambicioso ao regalo das ambições pessoais, afastando-se do Senhor com ações reprováveis enquanto finge servi-lo. Tu não tens vocação para a renúncia que se impõe frente ao honroso desempenho. Deixa-te ficar tranquilamente, servindo ao próximo com boa vontade, como puderes, mesmo no seio da família, que não andarás mal. Não te sentes verdadeiramente submisso à palavra de comando daquele que se deu em sacrifício nos braços de uma cruz? Não te precipites, filho, então querendo arrostar responsabilidades tão grandiosas e pesadas que poderão te comprometer o futuro espiritual. Vai, retorna às tuas obrigações de cidadão, porfiando no cumprimento dos deveres cotidianos, experimentando a cada passo a decência dos costumes. Volta à tua aldeia, apacenta o teu gado, deixa-te permanecer isento de ambições precipitadas, que te será isso mais meritório do que atraiçoar um ministério para o qual não te encontras ainda preparado. Ara cuidadosamente a terra amiga, zelando alegremente pelo torrão que te serviu de berço, e espargindo em seu generoso seio as sementes pequeninas e fecundas. Bem cedo compreenderás que Deus permanece contigo, porque verás suas bênçãos sempre renovadas nos frutos saborosos dos teus pomares, nas espigas loiras do trigo que alimentará a família toda, no leite criador que robustecerá o corpo de teus filhos. Cria antes o teu lar, educa filhos no respeito a Deus, no culto da justiça, no desprendimento do amor ao próximo. Seja tu mesmo amigo de quantos te rodearem, sem esqueceres as tuas plantações e os animais amigos que te servem tão bem como teus próprios servos. Que tudo isso é sacerdócio sublime, é serviço santificante do Senhor da vinha. A ideia dos esponsais substituiu com rapidez as antigas aspirações, impressionando-me os conselhos do digno servo do Evangelho que me calaram fortemente. Afoito e apaixonado, entreguei-me ao nobre anelo com grandes arrebatamentos do coração, passando a preparar-me satisfeito para a sua consecução. Dada, porém, a situação melindrosa em que me colocara na casa paterna, desarmonizado com o gênio de meu genitor e a pobreza desconcertante que me tolhia as ações, mantive em segredo os projetos de consórcio elaborados carinhosamente pelo coração, que perdidamente se enamorara.
Dentre as numerosas moçoilas que alindavam nossa aldeia, com a graça dos atrativos pessoais e as prendas morais que lhes eram recomendações inesquecíveis, destaquei uma sobrinha de minha mãe, a qual havia muito admirava, sem contudo ousar externar sequer a mim mesmo os ardores que me avivavam o peito ao avistá-la e com ela falar. Chamava-se Maria Magda. Era esbelta, linda, corada, com longas tranças negras e perfumadas que lhes iam à cinta, e belo par de olhos languidos e sedutores. Como eu, era filha de nobres arruinados, com a vantagem única de ter adquirido boa educação doméstica e mesmo social, graças à boa compreensão de seus pais. Passei a requestá-la com ardor, muito enamorado desde o início do romance, tal como seria lógico em um caráter violento e revel. Senti-me correspondido, não suspeitando que somente a solidão de uma aldeia isolada entre os arrabaldes tristes de Toledo, onde escasseava a rapaziada galante, criara a oportunidade por meus sonhos considerada irresistível. Amei a jovem Magda com indomável fervor, em suas mãos depositando o meu destino. De bom grado ter-me-ia para sempre refugiado na lenidade de um lar honradamente constituído, pondo em prática os ditames do generoso conselheiro. A adversidade, no entanto, rondava meus passos, arrastando ao meu encontro tentações fortes nos trabalhos dos testemunhos inadiáveis, tentações das quais me não pude livrar devido ao meu gênio que me infelicitava o caráter. A insubmissão do orgulho ferido, como a revolta que desde o berço predominava em minhas atitudes à frente de um desgosto ou de uma simples contrariedade. Maria Magda, com quem secretamente eu concertara aliança matrimonial para ocasião propícia, preteriu-me por um jovem madrileno, primo de meu pai, adepto oculto da reforma, que visitara nossa humilde mansão, conosco passando a temporada estival. Tratava-se de guapo militar de 25 anos, a quem muito bem assentavam os cabelos longos, os bigodes luzidios e aprumados, como bom cavalheiro da guarda real que era. A espada de copos reluzentes como ouro, as luvas de camurça, a capa oscilante e bem cheirosa que lhe dava ares de herói. Chamava-se Jacinto de Ornelas e Ruiz, e acreditava-se, ou realmente era, conde provinciano, herdeiro de boas terras e boa fortuna. Entre sua figura reconhecidamente elegante, as vantagens financeiras que arrastava e a minha sombra rústica de lavrador bisonho e paupérrimo, não seria difícil a escolha para uma jovem que não atingira ainda as 20 primaveras. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em ligar seu destino ao dele pelos vínculos sagrados do matrimônio, deixando a aldeia, afastando-se para sempre de mim, risonha e feliz, prevalecendo-se para a traição infligida aos meus sentimentos de dignidade, do segredo dos nossos projetos, porquanto nossos pais tudo ignoravam a nosso respeito, enquanto eu, humilhado, o coração a sangrar insuportáveis torturas morais, tive desde então o futuro irremediavelmente comprometido para aquela existência, falindo nos motivos para que reencarnei, olvidando conselhos e advertências de abnegados amigos em vista da inconformidade e da revolta que eram o apanágio da minha personalidade. Jurei ódio eterno a ambos, rancoroso e despeitado,
desejei-lhes toda a sorte de desgraça, enquanto projetos de vingança copeliam minha alma a sugestões contumazes de maldade, tornando-me a existência num inferno sem bálsamos, num deserto de esperanças. Minha aldeia tornou-se-me odiosa. Por toda a parte por onde transitasse, era como se defrontasse a imagem graciosa de Magda, com suas tranças negras baloiçando ao longo do corpo. A saudade inconsolável apoucava-me o ser, humilhando-me profundamente. Envergonhava-me ante a população local pela traição de que fora vítima. Supunha-me ridicularizado, apontado por antigos companheiros de folguedos, acreditando girar o meu nome em torno de comentários chistosos, pois muitos haviam que descobriram o meu segredo. Perdi a atração pelo trabalho. O campo se me tornou intolerável por humilhar-me ante a recordação do faceiro aspecto do rival que me arrebatara os sonhos de noivado. E em vão compassivos amigos aconselharam-me a escolher outra companheira a fim de associá-la ao meu destino, advertindo-me de que o fato que tão profundamente me atingira seria coisa vulgar na vida de qualquer homem menos rigoroso e irascível. Ardente e exageradamente sentimental, porém, aboli o matrimônio de minhas aspirações, encerrando no coração revoltado a saudade do curto romance que me tornara desditoso. Então sussurraram novamente no meu raciocínio as antigas tendências para o sacerdócio. Acolhi-as agora com alvoroço, disposto a não me deixar embair pelas cantilenas, fosse de quem fosse, encontrando grande serenidade e reconforto à ideia de servir a igreja enquanto levasse a progredir minha humílima condição social. Não seria certamente difícil. Se recursos financeiros escasseavam, havia um nome respeitável e parentes bem vistos que me não negariam auxílio para a realização do grande intento. Escorei-me ainda na impetuosa esperança de vencer, de ser alguém, de subir fosse por que meio fosse, contanto que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder, fazendo-o curvar-se diante de mim, ao mesmo tempo que, de qualquer modo, humilhasse Maria Magda, obrigando-a a preocupar-se comigo, ainda que apenas para me odiar. A morte de meu venerado genitor simplificou a realização de meus novos projetos. Afastei as razões apresentadas por minha mãe, tendentes a me deterem na direção da propriedade, substituindo o braço forte que se fora. Inquietação insopitável desvairava meus dias. Ideias ominosas firmavam em meu cérebro um estado permanente de agitação e angústia, estabelecendo-se um complexo em meu ser, difícil de solucionar no decurso de apenas uma existência. Seguidamente presa de pesadelos alucinatórios, sonhava noites a fio que meu velho pai, assim como outros amigos falecidos, voltavam do túmulo a fim de me aconselharem a deter-me da pretensão adotada com vistas ao futuro, preferindo o consórcio honesto com algumas de minhas companheiras de infância, pois esse era o caminho mais digno para facultar-me tranquilidade de consciência e ventura certa. Mas o ressentimento por Magda, incompatibilizando-me com novas tentativas sentimentais, desfazia rapidamente as impressões tentadas a meu favor pelos veneráveis amigos espirituais que desejavam impedir praticasse eu novos e deploráveis deslizes frente à lei da providência.
Fiz-me sacerdote com grande facilidade. A Companhia de Jesus, famosa pelo poderio exercício de em todos os setores das sociedades regidas pela legislação católico-romana e pelos feitos e realizações que nem sempre primaram pela obediência e o respeito às recomendações do excelso patrono, de cujo nome usou e abusou, proporcionou-me auxílios inestimáveis, vantagens verdadeiramente inapreciáveis. Instruí-me brilhantemente e rapidamente a sua sombra, como tanto almejara desde a infância. Absorvia sequioso o manancial de ilustração que me ofertavam na comunidade ao observarem minhas ambições frementes. Fácil instrumento que seria eu para se amoldar sobre o férreo domínio de suas garras. Era como se minha inteligência apenas recordasse do que era dado a aprender, tal o poder de assimilação que em minhas faculdades existia. Minha gratidão, por sua vez, não conheceu limites. Prendi-me à companhia com todas as forças de que dispunha a minha alma ardorosa. Obedecia aos superiores com zelo fervoroso, servindo-os a contento, indo mesmo ao encontro dos seus desejos. Os interesses da igreja, como do clero das organizações em foco, aprendi a respeitar e servir acima de todas as demais conveniências, fossem quais fossem, tal como bem assentaria a um vero jesuíta. Não me referirei à causa divina. Não a exposei, dela não cogitando o fim de edificar minha alma com as claridades da justiça e da dever. Tampouco aprendi a amar a Deus ou a servir ao Mestre Redentor no seio da comunidade a que me filiara. Certamente que na Companhia de Jesus existiam servos eminentes, cujos padrões de desempenho cristão poder-se-iam equiparar ao dos primeiros obreiros do apostolado messiânico. Com esses, todavia, não me solidarizei. Não os conheci, nem suas existências lograram interessar-me. Da poderosa organização religiosa que foi a Companhia de Jesus, eu apenas desejava a posição social que ela me podia proporcionar, a qual me compensasse da obscuridade do meu nascimento. Como os deleites do mundo, as loucas satisfações do orgulho, das ambições inferiores, das vaidades soezes, já que o perjúrio da noiva idolatrada cerceara meus nascentes projetos honestos. Assim sendo, isto é, a fim de todo esse detestável cabedal lograr, adquirir, servir com zelos frenéticos as leis da Inquisição. Persegui, denunciei, caluniei, intriguei, menti, condenei, torturei e matei. Denunciaria a meu próprio pai tal a demência que de mim se apossara, levando-o ao tribunal como agente da reforma, se protegido pela misericórdia celeste não tivesse ele entregado antes a alma ao Criador. Não o fazia, porém, propriamente com requintes de maldade. Meu intento era servir os superiores, engrandecer a causa da companhia, provar com dedicação imorredora e incondicional a gratidão que me avassalara a alma apaixonada pelo amparo que me haviam dispensado. Fui eu mesmo vítima da mesma instituição, porque reconhecendo-me submisso, penhorado pelos favores recebidos, exploravam os chefes maiorais tais sentimentos, induzindo-me a práticas de crimes abomináveis, certo da minha impossibilidade de tergiversação.
Se ao invés desta eu optasse por alguma comunidade franciscana, ter-me-ia certamente educado, transformando-me numa alma de crente, incapaz de práticas danosas. Pelo menos ter-me-ia habituado à honradez dos costumes, ao respeito ao nome do Criador, ao interesse pelas desgraças alheias, pensando em remediá-las. A companhia de Jesus, no entanto, malgrado o nome excelso do qual se valeu, a fim de inspirar-se, converteu-me em réprobo, uma vez que me aliciei justamente ao departamento político-social que tantos abusos cometeu no seio das sociedades e em nome da religião. Durante muito tempo esqueci aqueles que me haviam atraiçoado. Não os procurei, não me importou o destino que tinham tomado. A verdade é que se transferiram para Holanda, onde Jacinto de Ornelas se incumbira de certa missão militar. Mas um dia o acaso me pôs novamente na presença deles. Haviam já passado 15 longos anos que sua execrada visita à mansão de meus pais convertera meu coração sentimental em fornalha de ódios.